Muito bom dia, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Você que todos os domingos acorda cedinho para assistir o nosso Domingão do Carlão aqui pelas lentes do Canal do Boi. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui do meu lado hoje, eu tenho certeza que vai valer cada minuto desses 30 minutos que a gente vai estar aqui com vocês. Do meu lado, Eduardo Lunardelli Novaes. Eu costumo chamar de Dudu, né? Eu já conheço o Dudu pelo menos há uns 25 anos, mas ele era criança ainda e a gente já falava. Dudu, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado você, Carlão. Sempre uma satisfação falar contigo, bom te ver e parabenizar você aí pelo teu sucesso, que é merecido. Muito obrigado. É o seguinte... O Dudu, o Eduardo Lunardelli Novaes, ele é de uma família dos dois lados, na veia paterna, na veia materna, ligados ao campo. E, mais recentemente, também se enveredou aí pelos caminhos da política, foi candidato a deputado federal e participou do governo, foi secretário no Ministério do Meio Ambiente, foi secretário executivo adjunto lá, fez um trabalho extraordinário junto com o Ricardo Salles e hoje ele está aqui de peito aberto para a gente conversar um pouquinho dessas questões nacionais tão importantes ligadas ao Ministério do Meio Ambiente. E eu quero já aproveitando também para dizer e lembrar que nós vamos cobrir a COP27, o Fala Carlão vai estar em Sharm el-Sheikh, no Egito, lá de 8 a 18 de novembro, para trazer os temas relativos à sustentabilidade, ao meio ambiente, que são tão caros ao Brasil, o Brasil que é exemplo disso para o mundo. Mas é o seguinte, eu vou dar uma folguinha nesse tema, nós vamos tratar de todos esses temas, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação com o campo, né? Explicasse um pouquinho quem é o Dudu, quem é o Eduardo Lunardelli Novaes. Seus sobrenomes aí, eu acho que falam muito da sua ligação com o campo. Carlão, em primeiro lugar, a gente tem um grande orgulho de participar do setor rural. Como você bem disse, a gente vem na linha baixa, né, na parte italiana, Lunardelli. O Geremia Lunardelli, que é meu bisavô, um imigrante italiano que veio com uma mão atrás e outra na frente para o Brasil no final do século XIX. Veio como colono e começou a trabalhar com café e, enfim, teve muito sucesso na vida, trabalhava muito com colonização também, abriu muita fazenda e é uma pessoa que a gente tem muito orgulho de ouvir as histórias deles, porque por mais que ele fosse um cara de muito sucesso, o que a gente mais escuta dos mais antigos é o comportamento honrado, de cumprir tudo que combina, do fio do bigode, enfim, que deu pra gente uma educação aí para as gerações que vieram na sequência. Então, é uma pessoa que teve uma importância muito grande, principalmente no café e na colonização, né, na ocupação do interior do Brasil e tudo mais. E na linha paterna, o meu pai, o Cadu Novaes, do Nelore 100, que é um apaixonado por melhoramento genético, por gado Nelore, começou já com 18 anos, saiu de São Paulo, foi para o interior atrás de criar gado e sempre muito focado no trabalho de melhoramento genético, contribui com a pecuária nacional, aí, produzindo semente melhoradora, né? Eu acho até interessante como o mundo dá voltas, né? Eu, quando fui fazer faculdade, eu entrei logo, acho que com 18 anos de idade, eu fui fazer GV, fazer administração de empresas. E eu lembro que naquela época eu era o único cara que trabalhava, ou não trabalhava, mas enfim, estava envolvido com o que eles chamavam na época de setor primário. É até engraçado a gente falar em setor primário, né? Porque essa história eu costumo falar aqui, tenho dito muito isso, que faz parte de um passado, porque hoje talvez seja, sem medo de errar, o setor que mais investe em tecnologia no Brasil, não é não? Sem dúvida nenhuma. Eu me sentia quase que o homem das pedras ali, né? Todo mundo queria falar de mercado financeiro, consultoria, internet, tudo enfim, que era o que estava na moda, que era pop, que era, enfim, que dava prestígio para as pessoas.
E eu gostava, enfim, tinha orgulho da origem que passei minha infância inteira viajando pelo interior do Brasil com meus pais e sempre gostei, né? E naquela ocasião, quer dizer, não faz tanto tempo assim, faz 25 anos que nós estamos falando aqui. Hoje em dia a coisa mudou de um tanto que é exatamente o oposto, né? Outro dia eu ouvi um ditado de uma pessoa que fez um comentário que eu achei genial, que ele disse o seguinte: antigamente o fazendeiro dizia para o filho: filho, vai estudar, porque senão você não consegue ir para a cidade. Hoje em dia ele diz: filho, vai estudar, senão não te deixo voltar para a fazenda. Aqui na fazenda é lugar de gente estudada. Gente preparada. E, de fato, Carlão, a gente tem que ter muito orgulho do que a gente faz como setor. É um setor completamente pulverizado. Nós somos mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais no Brasil, né? Nós temos, portanto, algo como 10% da população brasileira que está envolvida com o campo diretamente na produção rural, né? E revolucionando, quebrando paradigmas, né? Hoje em dia a gente fala do cerrado, né? Quando a gente começou lá atrás e durante 10 mil anos, só se produzia em solos férteis, né? O principal fator de produção agropecuária no mundo sempre foi a fertilidade do solo. E hoje é o último aqui no Brasil. Quer dizer, a gente produz no cerrado que são solos pobres, solos ácidos, lixiviados, lavados, enfim. Então hoje nós temos outros elementos que nos dão esse diferencial como país, né? Quer dizer, a topografia, a chuva, enfim, áreas e, acima de tudo, tecnologia, né? Então eu acho que a gente está fazendo uma contribuição bonita aí para o planeta e tem muito orgulho do nosso setor. Maravilha. Escuta, vocês devem estar vendo aí nas imagens aí atrás, eu não sei se está aparecendo, mas tem que aparecer os torão inteiro aí atrás agora, porque quando a gente começou essa entrevista, vocês estavam meio deitadão, mas agora tem uns torão bonito aqui. E esse negócio, só para explorar um pouquinho mais essa história do Nelore, né? Porque você falou aí do Jeremias Lunardelli, que inclusive deve ter música, porque esse homem foi o rei do café, né? E ele teve vários filhos, um deles, o Santo Lunardelli, que você sabe que eu conheci o Santo Lunardelli. Eu conheci o Santo Lunardelli numa reunião lá na Nelore e eu vi ele uma vez na minha vida, mas aprendi a admirar ele por uma vez, porque assim, ele era um cara de uma solidez de opinião importantíssima. Sim. Né? O Jeremias tinha 9 filhos. E todos os filhos homens eram, quer dizer, a função deles era tocar fazenda, abrir fazenda e tocar fazenda. E o Santo foi tocar uma propriedade que o pai dele tinha na noroeste do estado, na região de Araçatuba. Sim. E foi abrir fazenda para plantar café. Um belo dia ele chegou para o pai dele, ele era médico de formação, nunca clinicou, mas enfim, tinha uma formação médica. E ele chegou para o pai e disse: pai, aqui é boi. Você tá maluco, né? O pai não gostou da história. E ele foi um dos introdutores do colonião na região, né? E colocou gado, quer dizer, e aquilo se tornou mais tarde a terra do boi, né? Então era um pioneiro, um cara, um cientista, gostava de inovação. Gostava do pele rosa, né? Assim que desenvolveu uma raça que se chamava pele rosa, que era um Nelore de couro branco, né? Que não era despigmentado, era de pigmentação, com pouca pigmentação, e introdutor de inovação, né? Então ele, por exemplo, nos anos 50, ele inseminava 10 mil vacas. O seu pai, o Cadu, me conta a história que ele começou assim, inseminar em, sei lá, em 65, 66. 50? Não. O seu pai. E aí um dia ele foi lá, ainda eu acho que, talvez, eu acho que ele tinha ou recém-casado, enfim, ou era namorado, e foi lá na fazenda e ele achou que essa história dele, inseminação, ele ia estar fazendo, né, um galardão. E o homem já inseminava fazia uns 20 anos atrás, uns 10 anos antes, né? Exatamente. Obviamente que naquela ocasião era inseminação a fresco, né? Era inseminação a fresco, mas é verdade, de fato ele foi pioneiro aí nessa coisa de melhoramento genético e hoje a gente vê o resultado desse tipo de visão naquilo que nós temos na nossa produção pecuária brasileira aí. Ô Dudu, deixa eu te falar, você já deu uma pista aí, você falou de GV aí, de administração. Eu sei que você é um cara muito bem formado, estudou na França, enfim. Eu queria... Como é que essa sua formação te empurrou, de certa forma,
para a política, né? E você como é que se deu a sua entrada na política e como é que você foi parar no Ministério do Meio Ambiente? Eu acho que é legal a gente falar agora, vamos dizer assim, já começando a dar uma esquentada aqui no nosso assunto, não que o assunto familiar não seja importante, eu valorizo demais, tanto que nós falamos disso primeiro, mas eu queria agora começar um pouquinho aí para esse lado da conversa. Bom, eu sou formado e pós-graduado em administração de empresas, então eu sempre gostei de gestão, de administração e tudo mais. Sempre fui um patriota, creio eu, quer dizer, acredito que sempre gostei muito do meu país, sempre tive muito orgulho do que a gente tem aqui. A partir de 2014, 2015, comecei a ficar desgostoso com os rumos do país. Eu acho que todos os brasileiros de bem, né? E comecei a perceber que se a gente não desse uma contribuição, por menor que fosse, diretamente ligada à condução dos caminhos do Brasil, a gente ia perder o nosso país. Porque, de fato, a gente tem, ou teve durante muitos anos, né? Talvez, eu diria que desde a Revolução Constitucionalista de 32, os bons brasileiros se afastaram da política e deixaram nas mãos daqueles que se interessavam. Você sabe que isso é uma tragédia, né? É uma tragédia com vários exemplos em vários vizinhos. Sim. Eu tive, por exemplo, agora em Buenos Aires e eles estão vivendo assim uma coisa muito amarga. Mas eu escutei da boca de um argentino que eles disseram assim, que ele me disse o seguinte, é que lá na Argentina o país é maravilhoso. Eu conheço bem a Argentina tem uns biomas, enfim, é um país riquíssimo, já foi um dos mais ricos do mundo, mas ele falou que ultimamente lá eles fazem questão absoluta de escolher os piores para colocar no governo. Exatamente, eu acho que é por aí. Se a gente olhar na história, né, se você olhar os países que a própria história da formação americana, ou o Brasil mesmo, na época do Império, no início da República, quer dizer, as pessoas tinham uma cobrança republicana de serviço público, né? Se prestar serviço público, dar uma contribuição para o país, né? Essa coisa de devolver um pouco aquilo que o país nos deu, né? Então nós fomos para um radicalismo de ausência, de lavar as mãos, principalmente no meu estado, o estado de São Paulo. Quer dizer, você não vê as elites pensantes, as elites empresariais, ou não via, né, até 2014, 2015, se envolvendo, se preocupando, doando um pouco do seu tempo e eventualmente se envolvendo com questões que às vezes as pessoas têm medo, mas é necessário, né? O Brasil é de todos nós, não é somente dos políticos que estão lá, que estavam lá, na verdade, preocupados exclusivamente com seus privilégios, né? Então foi por isso, foi por desespero mesmo, Carlão, que eu comecei a me envolver com isso, primeiro de uma forma local. Depois, na sequência, eu acho que na eleição de 2018, a gente viu, de fato, assim, uma explosão de pessoas de fora da política querendo dar sua contribuição. E foi exatamente durante a eleição de 2018 que eu conheci o futuro ministro Ricardo Salles, que é um cara que eu acho que tem um perfil, uma origem parecida com a minha, paulistano, muito ligado com agro, ele é advogado, quer dizer, uma pessoa preparada que falou, bom, vamos dar a nossa contribuição, né? Vamos entrar na briga aí pelo nosso país, né? Pelo futuro dos nossos filhos e tudo mais. E naquela ocasião nos conhecemos, nos identificamos muito e finalmente então, em 2019, ele se tornou ministro e quando nós tivemos aquela famosa crise das queimadas, que foi uma crise completamente fabricada, posso falar mais sobre isso depois se quiserem, eu não sei se as pessoas se lembram, ele teve até um problema de saúde, ele ficou com estresse e quando estava em casa, ele ficou 2 ou 3 dias em casa, ele me ligou e me convidou para ir ajudá-lo e eu me senti na obrigação de fazer isso, porque eu sinto que ele era um cara corajoso, um cara com visão correta, um cara que estava lá para revolucionar a gestão ambiental e foi o que ele fez, especialmente naquilo que nunca foi feito antes, que é saneamento, tratamento, enfrentar os problemas reais de meio ambiente que a gente tem no Brasil e me senti na obrigação de ir lá
não só contribuir, como ajudá-lo a conseguir fazer o trabalho que ele estava fazendo com o presidente Bolsonaro. É uma coisa que eu acho que a gente pode até falar um pouco mais desse tema, muito embora a gente esteja numa expo genética e a história é agro, mas eu quero lembrar que eu já tive, e vocês vou deixar aí na descrição desse vídeo, entrevistas minhas com o Ricardo Salles, onde a gente abordava essa questão, por exemplo, de sustentabilidade e a questão de meio ambiente, ela está intimamente ligada com os grandes lixões, intimamente ligada com o problema urbano. A verdade, sim, o meio ambiente dentro das fazendas é muito mais solução do que problema. Agora, dentro das cidades, a gente tem um problema muito grave. Né? Nós temos um problema grave, não só do ponto de vista de meio ambiente. Nós temos um problema... Bom, de meio ambiente a gente está contaminando a água, nós estamos perdendo energia, nós estamos descartando alguns produtos que estão ali no lixo, que têm valor econômico. Mas nós estamos também trazendo um problema de saúde pública. Eu acho que esse talvez seja o maior deles. Né? Saúde pública e dignidade humana. Né? As pessoas, milhões e milhões de brasileiros acordam de manhã e quando saem de casa tem que pisar no esgoto, literalmente. Né? Então, quer dizer, o Ricardo Salles foi o primeiro cara, até antes, quando ele era secretário de Meio Ambiente, em São Paulo. Ele pegou a Secretaria de Meio Ambiente em São Paulo. Nunca havia sido feito um levantamento de descarte de lixo, de resíduos. Ele foi o primeiro cara que fez um levantamento. E ele, em 1 ano e 8 meses, fechou, se eu não me engano, algo como 90% dos lixões que existiam no estado mais rico do Brasil. Eram mais de 80 lixões no estado de São Paulo. E ele deixou a gestão dele com 8. Quer dizer, então é um cara que efetivamente... Eu acho que na questão ambiental, Carlão, existe muita... É quase como uma religião. Né? Muito dogma, muita crença, mas pouca avaliação de causa e efeito. Pouca gestão propriamente dita, de diagnóstico de problemas e proposição de soluções. Né? Então isso passa exatamente pelo trabalho que o governo federal fez, o presidente Bolsonaro, o ministro Ricardo Salles, na questão do marco legal do saneamento, que além de tudo isso que nós falamos, vai trazer algo como 700, 800 bilhões de reais de investimento, 100% privados. Assim, se a gente vai ficar comentando aqui o tanto de coisa importante e vamos dizer assim, que tem um impacto no futuro do país enorme, né? Enorme, é um impacto, como eu disse, né? Quer dizer, eu pessoalmente, aí eu estou falando do ponto de vista pessoal, eu acho que talvez o maior desafio que nós tenhamos aí de meio ambiente para as próximas gerações não é a questão climática, é a questão da água. Essa é a minha sensação. E, portanto, a melhor forma de você acabar com a água é jogar lixo, ou enterrar lixo debaixo do chão, que é do que se trata quando a gente fala de lixão. Agora, pegando essa história aí, porque eu não posso agir num programa desse, a gente vai ter que falar e abordar temas como, por exemplo, a imagem do Brasil, que se fala tanto, a imagem do Brasil está deteriorada, a imagem do Brasil piorou. Eu quero entender um pouquinho, para desenhar para o meu público, como eu gosto de falar, porque é o seguinte, se a gente está fazendo tudo o que precisa fazer, essa conversa de que a imagem piorou, e eu me lembro uma vez, e agora eu quero te provocar até um assunto, e o Salles falando numa dessas summits, aqui mesmo no Brasil, porque eu acho que assim, aqui mesmo no Brasil, a gente ainda tem gente que não, a impressão que dá é que o povo não... A hora que você fala assim, vamos resolver os problemas, né? A turma falava com o Salles e falava assim, mas o povo lá fora não pode não gostar, e o Salles respondeu, eu me lembro disso como se fosse hoje, e falou assim, se o povo não gostar, não gostou, nós temos que fazer o que o Brasil precisa e nós temos que cuidar do Brasil. Exatamente. Carlão, eu acho que existe uma conjunção de fatores que fazem com que o Brasil tenha uma imagem distorcida. Eu não gosto de dizer que o Brasil tem uma imagem ruim, eu gosto de dizer que o Brasil tem uma imagem distorcida. Em 2019, fizemos uma viagem para os Estados Unidos e para a Europa e fomos conversar, o ministro Salles na ocasião foi conversar com os principais veículos de comunicação dos dois países, tanto de mídia impressa como de mídia de televisão. E a pergunta foi feita para todos eles, da onde vêm as informações que vocês publicam? E a resposta foi, nós não temos correspondentes no Brasil, nós pegamos aquilo que a mídia brasileira publica.
Então o Brasil talvez seja um dos únicos países do mundo, certamente o único país de grandes dimensões do mundo, em que quem mais combate a imagem de seu próprio país é o brasileiro. Tá certo? Então, e por que isso acontece? Por que o brasileiro fala mal do seu próprio país? Primeiro porque ele não conhece. Né? A Amazônia, quem nunca foi para a Amazônia, não deveria falar de Amazônia, porque é totalmente diferente do que as pessoas imaginam. Né? E depois nós temos um péssimo hábito no Brasil de atacar o seu próprio país com objetivos políticos. O custo que o brasileiro, principalmente mais simples, paga por conta desse comportamento é inestimável, não dá para calcular. Né? Quando a gente ataca um determinado político, porque a gente diverge dele, nós estamos atacando o nosso país. Tá certo? Nós estamos atacando a condição de criar emprego e renda aqui dentro. Né? Então, enfim, eu acho que essa questão da distorção da imagem, nós vamos resolver, e aí a gente pode até falar um pouco do agro, né? Que é, sem dúvida nenhuma, o mais sustentável do mundo. Aí a gente pode discorrer tecnicamente dos motivos por isso. Nós precisamos, antes de falar assim, nós vamos melhorar nossa imagem na França ou no Japão, seja lá onde for, nós temos que melhorar a imagem. Não é nem melhorar, é simplesmente reconstituir a nossa imagem, fazer com que a nossa imagem seja verdadeira, tanto nas nossas qualidades como nos nossos defeitos, aqui dentro da opinião pública, principalmente urbana. Você tocou na Amazônia. A Amazônia é vamos dizer assim, fala da Amazônia, parece que a gente é uma divindade, a gente está falando de uma coisa que é algo que não pode tocar, que não pode ser falado. Eu queria saber o seguinte, queria lembrar, né, que eu acho que são quase 30 milhões de brasileiros vivendo na Amazônia e que a pobreza que lá existe, vamos dizer assim, enquanto houver pobreza vai ser difícil preservar. Eu queria que você falasse um pouquinho e já emendando aqui, que você me falasse um pouquinho das ações, porque você teve no governo e o Fala Carlão é um programa de agenda positiva, então eu queria me ater aqui nesses 10 minutos que a gente tem ainda de programa, para que a gente falasse daquilo que efetivamente, dos problemas que vocês encontraram, das soluções que vocês deram e como é que isso está sendo, como é que isso está até hoje. Perfeito. Eu diria o seguinte, o principal desafio na Amazônia é falta de regularização fundiária. É a bagunça de quem é aquilo. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na minha opinião, além dessa falta de regularização fundiária, em outras palavras, eu vou dar um exemplo, Carlão. O governo do PT fez reforma agrária dentro do bioma amazônico, numa área do tamanho da Alemanha. Levou 492 mil famílias para esses assentamentos e não deu título de terra para ninguém. Ou seja, quando você não dá título de terra para a pessoa que tem direito ao título de terra, ela não precisa respeitar o Código Florestal, concorda? Porque ela não tem como ser punida ou premiada por aquilo que ela faz, à luz da legislação. Então o primeiro desafio nosso, como país, é a gente conseguir superar essa resistência que existe, essa distorção, mais uma vez, que existe, em relação à importância da gente fazer a regularização fundiária. Nós temos muita área sem dono na Amazônia. Ou área que tem dono, mas o dono não recebe o reconhecimento do Estado, que é um título de propriedade. Na verdade, ele está ilegal lá. Ele está ilegal, mas na verdade não deveria. Existe, evidentemente, grileiros, que a gente pode falar de forma popular como ladrões de terra, isso é uma coisa. Outra coisa não, são possuidores legítimos de terra e o Estado brasileiro deixou de fazer a sua parte, que é titular essas terras. Então isso é algo que nós precisamos continuar perseguindo, e isso depende do Congresso Nacional. Ok? Outra coisa que foi feita nesse governo, e aqui eu acho que é algo que tem um potencial gigantesco para o nosso país, é a regulamentação daquilo que se chama pagamento por serviços ambientais. Né? Na lógica tradicional da gestão ambiental, existe aquela ideia de que para você preservar ou conservar o meio ambiente, você tem que perseguir a presença do homem. Então a gente fecha os olhos para esses 30 milhões de brasileiros que tem lá, dos quais uma parte considerável é pobre,
certo? Vive com dificuldades. Ao implementar esse tipo de política que considera o ser humano como tóxico, nós estamos agravando o problema, tá certo? Então o que nós temos que fazer, e o PSA é a semente para isso, nós temos que inserir o homem na natureza de forma sustentável economicamente. Então se o mundo hoje está preocupado com o combate às mudanças climáticas, nós temos que monetizar os nossos ativos ambientais, porque nós estamos prestando serviços ambientais para o mundo de graça. Hoje eu li um número que foi publicado, eu não sei exatamente quem que fez o levantamento, existe hoje 3 trilhões de reais de ativos patrimoniais privados alocados a reservas legais e APPs. Tá certo? Então, o privado brasileiro está fazendo um investimento trilionário, literalmente, em propiciar serviços ambientais, inclusive de mudanças climáticas, para o mundo. Isso tem que ser monetizado. O Evaristo de Miranda fala o seguinte, que ele diz assim que os produtores rurais, só os produtores rurais preservam 48, quase 50% na média aí do seu patrimônio, né? Do seu patrimônio, sem receber um tostão de ninguém. E até ele faz a seguinte pergunta: qual outra categoria profissional faz isso, né? Jornalista não faz, professor não faz, médico não faz, ninguém faz, né? Pois é, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar na sustentabilidade econômica. Sim. Tá certo? Então, quer dizer, essa regulamentação dos serviços ambientais, que foi feita através de um projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional, que tem o foco de propiciar que o mercado, sem dinheiro público, que o mercado se articule de forma a negociar transação de serviços ambientais que podem ser produção de água, microrregulação climática, sequestro e armazenagem de carbono e assim sucessivamente, sejam efetivamente transformados em recursos financeiros. Porque com esses recursos financeiros, não é o Estado brasileiro, mas é o privado terá a condição de investir cada vez mais na conservação da biodiversidade, enfim, da cobertura vegetal e por aí vai. Agora, o foco tem que ser exportação desses serviços. Porque se os Estados Unidos preserva percentualmente 1/5 do que o Brasil preserva, eles têm que nos remunerar daquilo que nós estamos fazendo por eles, para benefício deles. A Europa a mesma coisa e assim sucessivamente. Então eu diria que na Amazônia são esses dois eixos principais: regularização fundiária, que é algo que foi muito politizado, infelizmente, durante esses 4 anos. Esperamos que a gente possa avançar nisso. E o segundo braço é mercado. Aí eu dou um recado para o mercado. Hoje já existem todos os instrumentos necessários, inclusive instrumentos financeiros como o CPR Verde, que é reconhecido pela CVM e pelo Banco Central. Legislação, a lei do PSA, o Código Florestal e um conjunto de outros instrumentos que propiciem que o mercado tenha liberdade para estruturar produtos de conservação e comercializá-los, especialmente com estrangeiros. Querido, vamos combinar o seguinte, tá demais esse bate-papo aqui, eu já vou assumir um compromisso, já que a gente vai falar de COP27, nós vamos estar no Egito lá em novembro, assim, eu quero ter um bate-papo sobre isso, pelo menos um domingão por mês, e eu quero que você assuma um compromisso de voltar aqui para a gente continuar daqui essa conversa. Compromisso firmado. Maravilha. Fechado. Show de bola. Gente do céu, que domingão. Domingão, vocês não perdem por esperar. Muito obrigado pela audiência. Foi ótimo. Eu estive aqui falando com o Eduardo Lunardelli Novaes, que foi secretário do Ministério do Meio Ambiente, um cara que contribuiu demais para o Brasil avançar nessas questões, mas ele vai voltar aqui. A gente vai da propaganda da próxima vez que a gente vai trazer o Eduardo para continuar essa conversa daqui. Eduardo, obrigado, viu, querido? Obrigado, Carlão. Forte abraço. É isso aí, gente. Um ótimo domingo para todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê aí durante a semana no programa Fala Carlão e domingo que vem tem mais Domingão do Carlão. Muito obrigado, um forte abraço. Valeu, gente.